A proposta de maquiagem hoje é uma maquiagem mais glow. Ela é uma maquiagem bem iluminada, em tons mais quentes. Eu usei o vermelho e o marrom bem quente para fazer esse esfumado. Ele tem um iluminado com um pouco de glitter que vai até a metade dos olhos. É uma maquiagem fácil de fazer e simples. Espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar sua curtida, seu comentário. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, tá? E se inscreve no canal que vai ter muita maquiagem para vocês sempre. Para fazer a limpeza da pele, eu gosto de usar um lenço demaquilante ou um lencinho umedecido, aqueles de bebê mesmo, sabe? Eu gosto de usar um tônico facial junto no lencinho, então eu dou uns sprayzinhos no lencinho e faço a limpeza da pele. Na parte da hidratação, estou utilizando o hidratante Hydra Blend da linha da Daisy Peroso. É um hidratante bem potente que eu gosto de aplicar com o pincel do Fiber. Eu espalho ele bem. A gente está no inverno, então eu estou utilizando uma quantidade boa de produto. Se fosse verão, eu utilizaria menos produto. Eu faço essa hidratação em duas partes. Eu espero um pouquinho secar esse hidratante e vou aplicar o Charged Water da MAC, que é um produto de hidratação também. E seco ele com o ventilador. Assim que seca a pele, eu venho hidratando os lábios com EOS. Pode ser qualquer hidratante labial, o importante é hidratar os lábios. Eu venho com Blur da L'Oreal ao invés do Primer. Ele tem essa função de Primer, na verdade, esse Blur da L'Oreal. Eu venho espalhando ele ali pela região T da cliente. Ele disfarça muito bem os poros, esse Blur, e ele é fácil de encontrar. Você encontra normalmente em qualquer farmácia. Ela tá com algumas espinhas, então eu venho aplicando um corretivo da Maquiê na cor da pele dela para disfarçar essas espinhas antes de eu aplicar a base. A base que eu vou utilizar é da Revlon, uma mistura com a da MAC. A da Revlon eu utilizei na cor 300 com a cor NC30 da MAC. Primeiramente eu espalho com um pincel sobre todo o rosto e pescoço. E depois eu venho com a esponjinha úmida, dando finalização para essa pele, né? Dando uma esfumada e tirando todo o excesso e as marcas que o pincel deixa na pele. Toda a parte de iluminação e contorno eu faço com o corretivo da Maquiê, sempre diluído com o diluidor da Ana Paula Marçal, tá? A cor mais da parte da iluminação é a cor Ivory e a cor do contorno é a cor Cacau, sempre diluído com uma gota de diluidor. Primeiro eu aplico com o pincel, tanto a parte de iluminação quanto o contorno, e depois eu venho esfumando com a esponja. Sempre tirando todas as marcações e o excesso de produto. Não deixe excesso de produto, senão a pele craquela, tá bom? A modelo tem a testa bem pequena, bem curta, então por isso que eu subo bastante a parte de iluminação. Se ela tivesse uma testa maior, a iluminação seria menor na parte da testa. Eu venho com um pouquinho do corretivo da Tracta na cor clara, fazendo um pouquinho mais de iluminação para essas áreas que eu estou mostrando aí no vídeo, mas é bem pouquinho. O pó eu utilizo o da Florenza na cor translúcida rosada, tá? É um pó que eu gosto muito, ele é bem fininho. Eu gosto muito de utilizar esse pó, tanto em cliente, quanto modelo, quanto em mim. Eu venho com esse pó primeiramente aplicando com a esponjinha nas partes que eu clareei. Depois com o pincel eu aplico por todo o rosto. Na parte que tem o corretivo claro, eu aplico uma quantidade maior de pó. E depois com o pincel eu venho tirando todo esse excesso de pó. Para o contorno eu vou utilizar essa paleta da Boca Rosa para Paiô.
Eu gosto de misturar a primeira e a segunda cor, a terceira eu acho uma cor bem mais escura para morenas mesmo. Então, eu misturo a primeira e a segunda cor e passo por todas as partes que eu já tinha vindo com o corretivo cremoso. Eu vou voltar escurecendo todas as partes. Com um pincel menor de esfumar, eu venho agora só com a cor mais clarinha da paleta e faço a parte do nariz, bem esfumadinho. Eu faço um pontinho escuro embaixo da boca, que é para deixar a boca mais carnuda e mais levantada. Isso dá um tchan pra boca bem legal. Eu tenho essa paleta da NYX de blushes, que eu amo. Tem vários tons de blush. E eu gosto de utilizar um tom mais pêssego com um tom mais dourado. Eu misturo esses dois tons para fazer, na maioria das minhas clientes, são esses dois tons que eu uso. Agora eu aplico o Fix, também da linha da Daisy Peroso. Eu gosto de molhar bem a pele e depois eu seco. Mudou um pouquinho a imagem para vocês, porque acabou a bateria da minha câmera e a gente mudou para o celular. Com a pele um pouco molhada, eu venho aplicando o iluminador dessa paleta da Ruby Rose. Para fazer sobrancelha, eu estou utilizando a cor Brown Soft da Anastasia Beverly Hills. É a pomada de sobrancelha da Anastasia, tá? É uma pomada antiga que eu tenho, nem sei se existe mais essa cor, mas essa pomada que eu uso. Com um pincel chanfrado, tá? A base de sombra é o corretivo da Maquier, na cor Ivory também. Eu passo com o pincel de corretivo, depois venho com a esponjinha tirando o excesso e uniformizando para a gente poder aplicar sombra. Eu venho com o mesmo iluminador que eu utilizei na pele, que é a cor mais clarinha da paleta da Ruby Rose. Eu ilumino embaixo da sobrancelha. E ilumino também o canto interno dos olhos. Eu já começo essa iluminação no canto interno dos olhos, trazendo quase que para metade do olho, que é onde eu quero que fique no final da maquiagem bem iluminado. Para aplicar essa sombra, eu estou utilizando um pincel de aplicação de sombra. Não é pincel de esfumar, é um pincel de aplicação de sombra. Agora eu venho com essa paleta da Jaclyn Hill, da Morphe. Eu venho com esse tom de marrom mais quente, então eu sempre vou utilizar os tons mais quentes da paleta. Eu começo sempre no... Eu vou tentar manter, na verdade, sempre um esfumado em C nesse olho, tá? Então sempre no formato de C, ali em meia lua. Eu começo com um pincel não tão grande de esfumar, tá? Eu pego bastante produto e vou fazendo esse esfumado em C. Da mesma paleta, eu vou pegar os 3 marrons quentes ali que eu tenho. Não parece tanto aí, mas eu pego também 2 avermelhados, um vermelho mais escuro e um vermelho mais aberto, para fazer essa parte, continuando em C esse esfumado. Tá vendo que ele já marca bem mais? Esse pincel que eu tô utilizando, ele é de esfumar e ele é um pouco menor do que o primeiro. É sempre bom você utilizar um pincel menor que o outro, senão uma cor acaba cobrindo a outra. Eu volto com o meu primeiro pincel sem nenhum produto e vou melhorar esse esfumado. Vou limpando esse esfumado. Eu venho novamente com a cor mais clarinha lá do iluminador e venho trazendo até a metade do esfumado em C. Agora vai ver que eu tô colocando bastante produto para ele ficar bem iluminado mesmo. Volto para a paletinha da Morphe e vou pegar, esse é uma cor alaranjada, é uma sombra mais alaranjada,
e vou ali por fora do esfumado para tirar as marcações que ficou nesse esfumado. Então eu vou por fora dele, tirando todas as marcações com um pincel bem fofo. E a parte do esfumado tá pronta, eu vou pegar agora a cola de glitter da NYX. Vou pegar pouca quantidade e aplicar com o pincel aplicador de sombra, só nessa parte onde eu iluminei o olho. Então, onde tá clarinho, eu vou passar essa cola. E eu venho com um glitter, que é como se fosse o Reflects Gold da MAC. Ele é um glitter da Florenza. E ele é igualzinho o Reflects Gold da MAC, tá? Ele é muito bonito e muito mais barato que o da MAC, mas ele é igualzinho. Pego um pincel bem fininho para fazer um delineado bem fininho também no olho dessa cliente, porque é só para receber os cílios. Eu não quero um delineadão, eu quero só um delineado para poder receber os cílios. No final desse delineado eu dou uma esfumadinha para não ficar marcado, então eu venho com um pouquinho de marrom escuro ali no final, só para não ficar muito marcado esse delineado. Então isso é um truque legal, passa um delineado bem fino e depois esfuma ele no final para não ter nenhuma marcação. Na linha d'água eu gosto de utilizar lápis branco, nesse caso é um lápis bege meio rosé da Vult, é um lápis de sobrancelha que eu recomendo muito, que é muito bom e ele tem uma alta resistência à lágrima, tá? Ele dá aquela abertura no olhar e fica muito bonito. Como não é uma maquiagem pesada, eu acho que fica super legal utilizar o lápis branco. Eu venho com um pincel de esfumado na parte inferior, utilizando todas as sombras que eu utilizei para fazer a parte superior dos olhos. Então, tudo que eu utilizei no côncavo, todas as cores, eu venho na parte de baixo também utilizando. E com um pouquinho de preto no canto para juntar com o delineado e ficar um pouco mais escuro o olhar. Eu volto com um pouco do iluminador da Ruby Rose e passo no canto interno do olho novamente. Esse fixador que eu utilizei é o fixador também da Daisy Peroso, ele é Makeup Sealer. É um delineador que deixa a maquiagem à prova d'água. Depois que eu passo ele, eu venho com esse iluminador da Tati Bueno, é o iluminador 01 da Tati Bueno. Ele tem um glow maravilhoso, não aparece tanto aí, mas ele brilha demais, tanto que eu nem uso quase em cliente, uso mais em modelo mesmo, que ele brilha muito. Agora ela já tá com os cílios postiços e eu tô passando a máscara de cílios, né, pra alinhar os cílios dela. Sempre bom utilizar uma máscara resistente à água, pra não escorrer nem manchar. Os cílios eu não escolhi um cílio tão grande, eu gosto de cílios mais naturais. Um batom que eu tô utilizando é um batom que eu amo no momento, que eu tô adorando, que é da Mariana Sade pra Paiô. A cor que eu tô utilizando é o Sensualidade. E para aplicar, não utilizo o pincel de batom, eu utilizo o pincel de precisão. Eu acho que fica muito mais fácil do que com o pincel de batom. Agora eu coloquei um antes e depois aí para vocês verem o resultado dessa maquiagem. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam mais uma vez, deixa seu like para me ajudar e se inscreva no canal, tá bom? Podem deixar mais perguntas se quiserem aí nos comentários, qualquer dúvida eu vou estar respondendo vocês. E fiquem ligados que logo vai ter muito mais tutorial para vocês.